Está começando mais um Ciclabscast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, minha querida, meu querido, estamos de volta, sejam todos e todas muito bem-vindos e chegou mais um episódio aqui do nosso Ciclabscast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital, que é quem acredita e acelera cada processo, cada projeto aqui dentro da Ciclabs. E hoje nós estamos aqui com um grande amigo, um ilustre, Oswaldo Broto aí, o Oswaldinho para os mais íntimos, né? Oswaldo, muito obrigado por estar aqui conosco, muito obrigado por aceitar o convite aqui, compartilhar um pouquinho, que hoje a gente vai falar um pouquinho de ecossistema de inovação aí, que o Oswaldo é um dos gestores, é o gestor da pauta de ecossistema de inovação aqui na nossa Regional Oeste, né, Oswaldo? Muito obrigado e seja bem-vindo, Oswaldo. Obrigado, Vini, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui no Ciclabs, falando dessa pauta aqui tão importante para a nossa região. Que bacana, que maravilha. Oswaldo, já para a gente começar assim o nosso bate-bola aqui, que a gente vai trazer muito conteúdo para essa galera aqui, principalmente falando sobre ecossistema de inovação, e aí falar de um grande evento que foi feito agora recentemente aí pelo Sebrae, e algumas pautas que a gente está puxando aí, né, para a gente até atualizar os ouvintes aqui do Oeste e do resto do Paraná, e quem sabe mundo afora, né, um pouco também até o que é o Sebrae, né, porque muito se fala, a gente vê muitas coisas aqui. Mas antes disso eu queria conhecer o Oswaldo. Quem que é o Oswaldo, né? Porque o Oswaldo é um cara aí que tem alguns fios de cabelo branco, né, Oswaldo? Tem um pouquinho de experiência, né? Exatamente. Eu sou consultor do Sebrae, estou há vários anos já na instituição e já tenho passado aí por alguns projetos, algumas áreas no Sebrae. Já trabalhei com startup, já trabalhei com indústrias, trabalhei com varejo. Trabalhei também na área de investimentos, né, para startups. E agora estamos trabalhando no ecossistema de inovação. Tenho formação em economia, contabilidade, e também estou com mestrado e também agora terminei o doutorado também na UniOeste. E estamos sempre aí em busca de mais conhecimento e sempre agregando aí as pequenas empresas, né, que é o objetivo do Sebrae, apoio às pequenas empresas. A nossa trajetória no Sebrae sempre foi de trazer competitividade para as pequenas empresas. E esse trabalho com os ecossistemas de inovação é mais uma dessas ações aí que a gente faz, visando aí trazer a inovação e a competitividade para essas empresas. Então, aqui na região oeste, eu sou esse gestor que faz essa conexão aí com os ecossistemas de inovação. Perfeito, Oswaldo. E eu já quero emendar aí em duas perguntas, né? Primeiro, o que de fato é o Sebrae? Quem que pode buscar o Sebrae, né? E depois, o que é um ecossistema local de inovação, né? Por mais que a gente está falando aqui num podcast de inovação, empreendedorismo e fomentar a cultura, né? Mas a gente daqui a pouco vai começar a entregar aí algumas sopas de letrinhas e tal pro pessoal, o ELI, que é o ecossistema local de inovação. Já aproveitar para você emendar essas duas explicações para o pessoal, o que é o Sebrae e o que é o ecossistema local de inovação também. Duas perguntas muito, muito importantes, né, Vini? Porque muita gente ouve falar do Sebrae, mas às vezes não sabe exatamente o que o Sebrae faz. O Sebrae é o serviço de apoio à pequena empresa. Então, o Sebrae ele se desdobra em muitas ações, projetos de apoio às pequenas empresas. Por exemplo, se você quer abrir um negócio, você encontra no Sebrae todo o aparato possível para você começar esse negócio de uma forma bem planejada, para que você possa ir mais longe. Certo? Se você já tem uma empresa, se você quer fazer essa empresa crescer de forma sustentável, você também pode procurar o Sebrae. Se essa empresa já existe e você quer fazer ela crescer de forma competitiva, também você pode contar com o Sebrae. Ou seja, o Sebrae é para quem quer começar um negócio, para quem já tem um negócio, ou para as empresas que já existem e querem crescer. Ou seja, é para empreendedores e para as empresas que já estão no mercado. Ou seja, o Sebrae
apoia o empreendedorismo em todas as suas formas, na região, no estado e no Brasil como um todo. E é muito bacana, assim, que eu vejo também que o Sebrae, ele puxa várias frentes, né? Como você comentou aí, que já foi gestor de algumas pautas, mas você encontra o Sebrae discutindo a pauta do agronegócio, você encontra o Sebrae discutindo a pauta da cultura empreendedora, e aí, em alguns momentos aí, como por credenciado, a gente está falando com jovens sobre e cultura empreendedora. A gente tem a pauta dentro do varejo, a gente tem a pauta de políticas públicas, né? Então, o Sebrae é bem amplo, assim, tem esse leque, assim, bem bacana, né, Oswaldo? E ajuda muito, assim, eu acho que no desenvolvimento, né? E aqui, estendo os meus agradecimentos e parabéns, assim, principalmente ao Augusto, da equipe aqui da Regional Oeste, porque vocês, o Sebrae do Oeste aqui é muito atuante, né? É muito forte. Não que os outros não sejam, né? Mas a gente acaba conhecendo muito mais aqui do Oeste. Conheço um pouquinho do Sudoeste por ser credenciado, mas aqui o Oeste e o Sudoeste são muito fortes, são muito atuantes e vocês ajudam muito nas múltiplas ações que nós fazemos, né? E aí falando, usando o chapéu aqui agora de gestor de inovação, vocês ajudam muito a fomentar esses empreendedores que chegam para nós aqui, né? Essas startups, essa galera que está chegando aqui abrindo negócio e até para depois falar, ontem mesmo a gente estava discutindo sobre como a gente pode atrair mais capital para essas startups, né? Para nossa região aqui, né? E o Sebrae sempre muito parceiro aí para toda hora, para toda obra também, né? Aí no dia a dia também, né? Estendo nossos cumprimentos aqui enquanto a Ciclabs aí ao Augusto também. Mas vamos lá, né? E o que é o ecossistema local de inovação, Oswaldinho? Então vamos pensar um ecossistema como se fosse uma grande floresta onde tivesse vários animais, né? Essa floresta, quanto mais animais tiver, ela é mais rica, né? Um grande rio com vários animais, com várias árvores, né? Esse ecossistema, ele é composto de vários atores, digamos assim. Esses atores são a universidade, aqui puxando para o ecossistema de inovação. Então, fazendo uma comparação, o ecossistema de inovação com uma grande floresta. A grande floresta, ela é muito rica quando ela tem todos os animais, quando ela tem todas as árvores. Então, o ecossistema de inovação, fazendo uma comparação, ele tem os vários atores que compõem. Ele é uma universidade, são as grandes empresas, são as startups, são os investidores, são os bancos, são os empreendedores. E o Sebrae é um desses atores, né? É o Ciclabs, é as associações comerciais. Todos esses atores, eles trabalham para o desenvolvimento daquela região, daquela cidade. E eles, de certa forma, trabalham em parceria para que os empreendedores avancem naquela jornada do seu empreendimento de uma forma muito mais rápida e ágil. Então, cada um desses atores, se ele fizer o seu papel de uma forma eficiente e coordenada junto com outros atores, aquele empreendedor ele vai cumprir a sua jornada de uma forma muito mais efetiva, entendeu? Então, em última, assim, sendo bem objetivo e bem rápido, esse é o ecossistema de inovação. Então, um empreendedor que chegue aqui na SIC e fala, olha, eu quero empreender, como é que eu faço para abrir uma empresa? Aí você indica ele vai, abre a empresa, depois, olha, eu quero incubar a minha ideia, ele vai na incubadora, depois, olha, eu quero receber um investimento, a gente indica ele para um investidor, e agora eu quero me instalar num parque tecnológico, agora eu quero fazer tal coisa. Então, ele vai de ator em ator, ele vai de lugar em lugar, de uma forma que, ao final de uma jornada, ele já é uma empresa grande, já é uma empresa que já está escalando, já é uma empresa que já está empregando pessoas, já é uma empresa que está vendendo, é uma empresa que começou, cresceu, escalou e já está apoiando outras empresas aqui no nosso ecossistema. Então, o ecossistema, digamos assim, é uma série de atores que apoiam o desenvolvimento de empreendedores aqui no local para que eles nasçam, cresçam e escalem aqui na nossa região. Então, todos esses atores são muito importantes. Por isso que ecossistemas fortes
eles levam muito a sério esse papel. Perfeito, Oswaldo, isso que você traz, assim, eu acho que é fantástico, porque a gente consegue olhar para o nosso dia a dia aqui enquanto a SIC Labs, enquanto ecossistema Iguaçu Valley, né, que é o nosso ecossistema aqui de inovação, que a gente percebe que cada ator faz o seu devido papel e ajuda e coopera, né? Eu acho que isso é uma coisa que está muito ligada nos ecossistemas, essa intercooperação, né? Esse olhar associativista e também cooperativista, porque, e aí quero trazer aqui alguns exemplos, por exemplo, né? A gente tem startups nossas aqui que são incubadas, que vieram por indicações de outros ambientes, né? Outro ambiente chegou e falou assim, cara, você é uma empresa que está vendendo para outras empresas, a SIC Labs vai poder te ajudar. E nós também, do mesmo modo, a gente chega e fala assim, olha, nesse item aí, e aí essa semana assinamos o termo de renovamos, né, o termo de cooperação com o Espaço Impulso na Copavel, tem muitas startups nossas que eu falo assim, cara, nós vamos conseguir te ajudar aqui muito pouco. Mas lá no Espaço Impulso eles vão te ajudar muito mais, porque você precisa de um espaço experimental, você precisa de outras coisas conectadas dentro do agro aí, que a gente não consegue te dar o suporte aqui, né? E eu acho que o ecossistema também tem muito esse olhar, né? De você conseguir entender o que você não faz bem e o que você faz bem e conseguir compartilhar com os outros também, né? Porque tá todo mundo, de certa forma, voluntária, né? Fazendo tudo isso aí para fomentar ainda mais a cultura de inovação e a cultura empreendedora, né, Oswaldinho? A hora que eu cheguei aqui de manhã, eu me senti muito acolhido, tá? Pela Adri e pelo Vini. O empreendedor, quando ele quer começar um negócio, ele tem todas as dúvidas e tem todos os desafios do mundo. É muito importante que o ecossistema acolha esse empreendedor. Então, ele poderia investir em Cascavel, ele poderia investir em Toledo, ele poderia investir em Curitiba, ele poderia investir em São Paulo. Ele faz essas escolhas na cabeça dele. Onde que eu vou começar a minha empresa? Aquele ecossistema que acolhe ele da melhor forma possível, dizendo o seguinte, olha, a nossa cidade é uma cidade boa para você investir. A nossa região é uma região boa para você investir, porque você vai ser acolhido aqui. Você vai poder ir na SIC Labs, você vai poder ir no Hub One, você vai poder ir na Fundetec, você vai poder ir no Sebrae, você vai poder ir no Bioparque, porque você vai ter as opções aqui para você poder empreender de forma competitiva. É isso que vale a pena para ele. Não é só dinheiro. Exatamente. Então, ele coloca tudo isso na conta quando ele começa os investimentos. Quando ele se sente acolhido pelo ecossistema, ele fala, aqui eu estou em casa. Daí ele faz parte de uma rede e essa rede só coloca ele para frente. Entendeu? Então, por isso que aqui nós temos, por exemplo, dentro do Iguaçu Valley, que é o nosso grande ecossistema, mais de milhares de pessoas que se conectam diariamente, né? Fazem negócios, fazem conexões e estão empreendendo, claro, com os seus desafios, mas estão empreendendo e trocando conexões, trocando desafios e fazendo negócios e tocando a vida. Exatamente, porque a gente sabe que essa trilha do empreendedor é uma trilha muito difícil, é uma trilha muito árdua. Essa semana a gente tivemos aqui no Iguaçu Valley um rapaz que veio fazer um meetup e ele veio trazer exatamente isso, como que foi difícil para ele internacionalizar a empresa dele, e hoje a empresa dele está em 3 continentes, né? A startup dele, que não é mais nem considerada uma startup, né? Mas a empresa dele ele segue a lógica ainda de uma startup, sim, de mudança rápido, e ele veio falando exatamente sobre isso. A trilha do empreendedor ela é muito difícil. E como para ele foi importante estar em um ecossistema de inovação. E para nós aqui, o que eu quero dizer para quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando aqui, que talvez se você não estiver no oeste do Paraná, não estiver em Cascavel, não tem problema. Busque um ecossistema de inovação da tua região. Se você estiver no Nordeste, tem, sei lá, Porto Digital, nós temos vários ecossistemas de inovação no Brasil, né? E no mundo aí, né? Então, acho que isso é legal a gente também trazer. E se você chegou até esse momento aqui do nosso episódio, lembre-se de curtir, compartilhar. Aí, se você já lembrou de alguém também, já envie, já clique aí no aviãozinho, já envie esse podcast aqui para alguém, para que você possa também ajudar a disseminar esse conteúdo de inovação, empreendedorismo e cultura aí, e empreendedora, para a gente sempre ajudar a multiplicar cada vez mais os nossos negócios aqui do Paraná. Prazer, né? Oswaldo, e já puxando esse gancho aí, né? A
a gente existe um ecossistema de inovação em várias cidades, em várias regiões do Brasil existem, né? E agora, recentemente, foi feito um grande evento aqui no Paraná que chama o ELI Summit, né? Que é o evento de ecossistemas locais de inovação que aconteceu lá em Curitiba. E aí, Oswaldo, o que a gente queria... O que eu queria que você compartilhasse com o pessoal aqui, né? O que eu queria entender um pouquinho mais. Como que foi esse evento, assim, um pouquinho em termos de programação, quem que estava lá nesse evento, o que passou, e se esse evento também acontece em outras regiões, né? Em outros estados, como que tá? Porque como você comentou, o Sebrae, ele tem em vários estados, né? E até me corrija, acho que ele tem aí em todas as unidades federativas, né? Tem um Sebrae para chamar de seu, né? E aí existe também esse movimento do ecossistemas locais de inovações em outros Sebrais, como que é? A gente tem uma denominação que se chama governança. Governança é uma estrutura digamos assim, de organização desses ecossistemas de inovação. E essas governanças, a gente trata de estratégia, a gente trata de como a gente faz para, digamos assim, para organizar cronograma, organizar programas e ações, organizar o calendário, digamos assim, das atividades nesses locais. Então, essas governanças, a gente tem procurado trabalhar com elas nesses diversos municípios do Paraná. Aqui no Paraná, a gente tem trabalhado essas governanças em 42 cidades, aquelas mais estratégicas. Tá? Aqui na região oeste são 7 cidades, e no Paraná 42. Mas essa metodologia, digamos assim, a gente chama de ecossistemas locais de inovação, que a gente chama de ELI. E no Brasil também a gente está avançando com essa metodologia, e o ano passado a gente fez o primeiro encontro em Foz do Iguaçu, aqui no estado, dessa metodologia, desse movimento que a gente chama de ELI, que a gente chamou de ELI Summit, certo? Onde esse pessoal dessas governanças traz as experiências desses grupos, desses ecossistemas, mostrando as práticas que eles vêm fazendo, sabe? As boas práticas, os desafios, as conquistas que eles vêm fazendo. Sob a ótica de seis vertentes, que é a vertente de capital, ambientes de inovação, ICTI, programas e ações, políticas públicas e a própria governança. Porque, assim, é um norte que é dado para essas governanças, são itens que são importantes em qualquer ecossistema de inovação. Por exemplo, se um ecossistema de inovação não trabalhar a pauta de capital, se ele não trabalhar quais são as governanças que ele tem que ter, se ele não trabalhar programas e ações que ele tem que ter, se ele não trabalhar as universidades, se ele não trabalhar essas pautas, ele fica meio sem pé nem cabeça. Então, a gente trabalha esses temas, meio que um norte para direcionamento dessas atividades. Então, a gente fez aquele encontro em Foz do Iguaçu, e agora, há 15 dias, a gente fez um encontro em Curitiba, e foi muito bom porque está surgindo muitas novidades, está surgindo muitas oportunidades para esses ecossistemas. Que ótimo, né? Porque a gente olha assim, estive no evento do Elite, inclusive quero parabenizar você, o Alan e todo mundo que está aí, que ajudou a construir esse evento, né? Foi um evento, assim, riquíssimo, né? Foram 2 dias de eventos ali, onde a gente conseguiu, assim... E aí, falando enquanto gestor de inovação, enquanto gestor de uma aceleradora, incubadora aqui da Ciclabs, de um hub de inovação... Isso é fantástico, porque a gente conseguiu ver boas práticas de cidades que a gente não conhece ainda, né? A gente conseguiu ver boas práticas de cidades como Londrina, Maringá, que já são cidades que também estão avançadas, mas assim, às vezes quem está aqui do nosso lado, em Foz do Iguaçu, por exemplo, a gente às vezes não troca aquela ideia assim, sobre, cara, como que você está fazendo aí, né? Faz esse benchmark, né? Você fala, como que você está resolvendo esse problema? Como você está resolvendo esse desafio, né? E foi muito legal porque assim, a gente conseguiu conectar
com outros ambientes de inovação, né? E eu acho que é um pouco isso, né? E todo mundo ali com o intuito de cooperar, né? De trazer conhecimento e tudo mais. E além assim, teve várias palestras, painéis, assim, muito riquíssimos, né? Eu lembro que teve um ali que me marcou bastante, que foi o do caso da CAT, né? Que é a Associação lá de Tecnologia de Floripa. E assim, eles trouxeram uma solução que eu já mandei mensagem para o Marco Portes aqui. Falei para ele, cara, nós temos que implementar isso aqui dentro da associação comercial, né? Então veja que isso, eu acho que ajuda também a amadurecer e aumentar esse nível, né? De conhecimento, maturidade e boas práticas em si dos próprios ambientes de inovação, né, Oswaldinho? Sim, a gente percebe, depois do primeiro encontro, depois do segundo encontro, uma certa maturidade das pessoas, uma certa maturidade dos ambientes de inovação, e algumas coisas começam a ficar muito mais claras para nós. Por exemplo, a gente tem muito mais coisas em comum do que o contrário, né? E a gente começa a aprender coisas com parceiros. Por exemplo, uma ação que o ambiente de inovação de dois vizinhos está fazendo, eu posso fazer aqui, sem precisar reinventar a roda. Perfeito. Né? Outra coisa, qual é o grande objetivo do nosso ambiente de inovação? Qual é o grande objetivo do nosso grande ecossistema? Isso ficou muito claro para nós, que o nosso grande objetivo, em última instância, nós somos uma grande indústria de empreendedores. Se aquele empreendedor que a gente falou lá no início, que ele quer empreender e está entrando no nosso ecossistema, se a gente tiver a habilidade de ele sair um empreendedor de sucesso lá no final, a gente cumpre o nosso papel do nosso ecossistema. Então, o grande desafio do nosso ecossistema é ser cada vez mais eficiente, né? Entrar cada vez mais empreendedores lá no começo e sair cada vez mais empreendedores lá no final. Então, se cada um dos nossos atores trabalhar de uma forma efetiva, a gente vai ter empreendedores cada vez melhores lá no final. Ou seja, aquelas startups unicórnios que a gente fala, né? Que saem em Curitiba, que saem em São Paulo, que saem no Vale do Silício, talvez elas possam sair daqui, da nossa região, mas vai depender do nosso trabalho. Não é mesmo? Exatamente. Porque eu gostei muito desse termo que você trouxe, Oswaldo, e aí nós somos uma fábrica de empreendedores. Uma fábrica de empreendedores. E essa fábrica de empreendedores que eu achei muito legal, né? Ver como que a gente está sempre aprendendo, né? Isso é um termo que eu acho que, não sei se tem alguma discussão na literatura sobre isso, mas de fato nós somos uma fábrica de empreendedores, porque a gente ajuda aqui o cara que está chegando na Ciclabs, está chegando no Hub One, que está querendo entender o que é o empreendedorismo, o que é abrir um negócio. Às vezes ele nem sabe bem o que ele quer fazer, ele só quer começar a fazer algo, né? Ontem a gente teve um evento aqui com 60 desenvolvedores aqui, e aí eu falei para ele, cara, quantos de vocês aqui são desenvolvedores e querem abrir negócios, né? E aí a gente levantou a mão ali uns 10, 15 mais ou menos, e eu falei, cara, vocês hoje são peça-chave, peça fundamental dentro desse processo, né? Dentro das empresas, e principalmente quando a gente vai lá em empresas de tecnologia, né? E quando a gente vai falar de uma fábrica é processo, né? Uma fábrica é a gente trazer o Lean, né? A metodologia Lean aí, a parte, assim, de produção cada vez mais enxuta, cada vez mais conectada, e aí fazendo já essa analogia, né? Se o cara vai levar uma peça de um lado para o outro de uma fábrica, que ele tem que caminhar 600 metros, esse cara, a produtividade dele vai ser baixíssima, né? Agora, se você coloca pertinho, e aí por isso que eu acho que é importante, né, os ecossistemas aí, e aí eu acho que, por exemplo, a conexão com a universidade, e eu vi, assim, vários painéis lá, falando sobre como transformar a pesquisa de mestrado, doutorado, pesquisas universitárias, né, em soluções, em empresas, em negócios, né? Porque você começa a estreitar, né? Vai deixando esse processo cada vez mais próximo, né, Oswaldo? E muito mais natural também, né? Perfeito. Essa analogia com uma fábrica de empreendedores está ficando cada vez mais clara. E uma outra coisa também que está ficando claro para nós, o empreendedor, muitas vezes, ele tem essa ideia de empreender, muitas vezes começa lá na universidade.
né? Que às vezes a gente não se dá conta. Só que, às vezes, o aluno, o acadêmico, ele quer empreender, só que daí ele tem muitas dúvidas. Ele fala assim, mas se eu vou empreender, mas quem vai me dar apoio a hora que eu tiver a minha ideia, que eu apresentar lá na banca, apresentar lá para o professor, e no dia seguinte, onde que eu vou? Então, a gente precisa dar algumas respostas ainda, né? Claro. Como que eu vou encaminhar esse projeto? Com quem que eu vou falar no dia seguinte, depois da banca? Então, a gente precisa fazer ainda algumas conexões, né? Esses encaminhamentos, porque a gente perde muita gente pelo caminho ainda. Exatamente, porque a pessoa se perde, ela não sabe. É como assim a gente estava discutindo, né? E o dia depois do hackathon, né? Exatamente. O que você faz depois do dia depois do hackathon? O day after, para nós, é fatal. Porque às vezes assim, o cara que ele tá entusiasmado e tal, e ele tá com a adrenalina lá em cima, talvez ele vai já se interessar um pouquinho mais e tudo mais. Mas tem alguns ali que acabam se perdendo no meio do caminho, exatamente, né? Lembra daquele desenho da ponte, da inovação? Sim. Então, a gente está perdendo muita gente que cai na ponte ainda. Então, a gente precisa melhorar muito ali, para que muita gente prossiga na ponte, para sair até lá no final. Os ecossistemas que conseguem que as pessoas vão até o final da ponte são os ecossistemas mais efetivos. Aqueles que têm as instituições mais integradas, que dão suporte para os empreendedores, que vão conseguindo, que eles vão caminhando. Às vezes eles voltam 1 ou 2 passos, mas eles não saem da ponte. Exato. Da ponte. Aqueles que caem no mar, depois vão ter que ir lá recuperar e vão ter que voltar na ponte, mas aqueles ecossistemas, por isso a importância dos atores estando ali, suportando o pessoal ali na ponte. Exato, porque na hora que... Não pode deixar o cara cair da ponte, né? Eu achei Exatamente. legal isso também, assim, que você trouxe, Oswaldo. E eu queria trazer uma questão aqui pra gente ir avançando aqui na nossa discussão. Você comentou que já fez mestrado, doutorado, né? E, assim, um cara muito, assim, com todo carinho, né, Oswaldo? Você não foi aquele cara cheio de... Não, eu tenho mestrado nisso, naquilo, doutorado, coisa e tal. Eu queria entender, Oswaldo, para você que é um cara gestor dentro do Sebrae, né? É consultor, está envolvido com os ecossistemas de inovação aí. Como que o mestrado e o doutorado ajudou você a se impulsionar na tua vida, na tua carreira, e como que você visualiza isso para o empreendedor também, né? Porque tem muito empreendedor aí, a gente tem o caso da Melina, por exemplo, aqui, que é uma PhD que resolveu empreender depois de virar PhD e tal. Queria que você trouxesse essa leitura, né? Porque a gente vê que muita gente às vezes acha que o mestrado e o doutorado ainda é único exclusivamente para você escrever 200, 300 páginas, né? E depois sair colocando assim nas suas apresentações, doutor de tal coisa, né? Não, legal. Muito boas perguntas, viu, Vini? Acho que você... Tá ficando bom, hein? Deixei o Oswaldinho na saia justa agora. Não, eu acho que é o seguinte, primeiro é a vontade de você ir em busca de informações, né? Você ir em busca de... Por quê? Por quê? O primeiro mestrado que eu fiz... Eu queria descobrir o seguinte, por que os empreendedores falham? Foi o meu primeiro motivo que eu fiz o meu mestrado. Eu descobri uma metodologia, quando eu estava no mestrado, do professor que ele trouxe da Alemanha, uma metodologia que era probabilística. A gente atende muitos empreendedores lá no Sebrae, e vários deles não dão certo. Aí eu fiz um estudo e descobri, por algumas características que eles têm, qual a probabilidade deles darem certo ou não. E aí o meu mestrado foi esse tema. Bacana. Bom tema. Aí então eu só queria fazer isso, né? Esse foi o meu mestrado. Aí a parte do doutorado foi indústria 4.0. A gente já tem um projeto de indústria 4.0 lá no Sebrae. E hoje em dia está muito ligado essa questão da digitalização das empresas. As empresas estão indo muito para o físico e para o digital. Então tem muitas oportunidades nessa área. Então a minha contribuição foi essa. No sentido de quais as oportunidades que as empresas têm quando elas incorporam o digital no físico. Então foi isso aí, no sentido de avançar um pouco
no mundo das oportunidades. Foi nesse sentido. E isso, claro, além de contribuir assim, com as empresas de forma geral, contribui muito mais comigo, né? Isso que eu ia falar, né? Assim, eu também estou fazendo mestrado, estou na reta final aí, preciso defender nos próximos dias aí. E quando eu comecei a fazer o mestrado, eu acho que eu não entendia muito bem o que era um mestrado, e eu fui para um mestrado profissional. E hoje eu percebo uma coisa que aí conecta muito com os empreendedores, é que no mestrado a gente vai discutir muitas hipóteses, né? O que é hipótese, e a gente vai discutir os caminhos, né? E quando a gente vai falar para o empreendedor, para a startup, é muito isso. Qual que é a hipótese do teu negócio, né? O que de fato você está resolvendo? Para que de fato você está fazendo isso daqui, né? E eu acho que esse olhar aguçado que a gente desenvolve, conectado na academia com a prática, é claro, né? Ajuda o empreendedor também nesse sentido, né? Porque ele está resolvendo algum problema. E esse problema que ele está resolvendo, a gente precisa, ele sai de algum lugar, né? Essa investigação, esse olhar de saber investigar, eu acho que isso ajuda muito os nossos empreendedores hoje, né? Então, eu queria aqui, para quem, de repente, está fazendo um mestrado, um doutorado aí, e queira empreender, saiba que já tem uma parte aí do conhecimento que você já foi desenvolvendo dentro da academia, que você pode aplicar na prática, né? Aplicar na prática, tanto de startup, quanto de empresas tradicionais, empresas inovadoras, né? Que é você, de fato, entender qual que é o problema, a partir de que problema você está partindo ali para resolver, né? Acho que isso é um insight aí que eu tive aí, e sempre acho que se você conseguir aplicar um mestrado para você investigar aí, por exemplo, tenho certeza que te ajudou lá no Sebrae a entender probabilisticamente, né? Por que o empreendedor vai falhar, né? Ali no êxito do teu negócio, né? Com certeza. E assim, tanto os dois estudos, eles nos obrigam a investigar a fundo as coisas. Não nos permite ficar no superficial. E eu acho que hoje a gente precisa investigar um pouco mais a fundo, sabe? Não dá para a gente ter só uma ideia superficial das coisas, porque hoje as informações vêm muito rápidas, né? Então, se eu quiser ter uma ideia, se eu quiser provocar uma transformação, qualquer área da empresa ou da vida, eu preciso ter mais informações. Então, eu vou mais tenho que ir mais a fundo. Tem que sair da espuma, né, Oswaldo? Exatamente. E na universidade, hoje, eles estão valorizando muito, qualquer programa da universidade, estão valorizando muito hoje, não só a pesquisa pura, mas a pesquisa aplicada. Assim, no que isso vai fazer a diferença lá para as empresas, né, nesse teu estudo. Então, hoje, os estudos, os artigos, estão muito aplicados nas empresas. Lá, que transformação você pode aplicar lá nas empresas? Que diferença vai trazer isso para a sociedade? Então, isso está sendo muito valorizado hoje em dia. Perfeito, perfeito. Oswaldinho, já caminhando aqui para os nossos finalmente aqui, né? Quero agradecer muito aqui a tua participação, tá? Acho que está sendo muito rico aqui. Dá para a gente ficar aqui algumas horas trocando ideias aqui. Mas eu queria trazer agora, nessa última pauta aqui, desse nosso momento aqui, seria sobre os Conselhos Municipais de Inovação, né? Hoje, enquanto você falou aí sobre... A gente estava falando de atores, né? A gente falou de universidade, empresa, Sebrae, os ambientes promotores de inovação, a Ciclabs, Hub One, Espaço Impulso, Biopark, enfim, tantos outros, né? ExaHub, sei lá, temos só credenciados no Paraná, temos 490, né? Só em aceleradora, pré-incubadora, incubadora e hub de inovação, são 202 ambientes credenciados no estado do Paraná. Tem um elo todo o ecossistema aí, que é o governo, né? Que é o setor público, que é a iniciativa pública, né? E eu acho que nós aí, por estarmos no Conselho Municipal de Inovação, queria até trazer uma pauta aqui para a gente poder explicar para o pessoal um pouco o que é o Conselho Municipal de Inovação, como que isso é importante para o dia a dia, para o desenvolvimento da inovação nos municípios, né, Oswaldo? Porque a gente olha aqui em Cascavel, a gente está formatando, assim, com toda humildade, né? A gente está construindo o nosso Conselho Municipal de Inovação, e aí sob a presidência do Carlos Guedes, né? Estamos tocando isso daí, né? Oswaldo, qual que é a importância e o que é o Conselho Municipal de Inovação? Muito bem lembrado. Os municípios um pouco mais avançados nessa pauta de inovação, eles têm esses conselhos de inovação. Vamos fazer uma comparação.
Os municípios têm vários conselhos. Tem o Conselho de Segurança, tem o Conselho de Desenvolvimento, tem o Conselho de Educação. E o Conselho de Inovação é um deles, né? E que trata especificamente da pauta de inovação. Que pauta que é essa? Digamos assim, aqueles municípios que têm uma lei de inovação estruturada, implantada, aprovada, é uma lei que trata das diretrizes de inovação daquele município. E, como tal, ele tem um conselho de inovação. Esse conselho, ele é definido por lei e ele tem alguns componentes nesse conselho. Membros do poder público, membros da sociedade civil e membros de entidades que definem as estratégias, as pautas e as necessidades de inovação daquele município. Ou seja, aquele conselho, ele decide e define as estratégias de inovação daquela cidade. Aqui em Cascavel, a gente trabalha basicamente naquele diagnóstico que foi feito pelo Ecossistema Local de Inovação, que é o ELI, que eu estava falando anteriormente, que foi feito um diagnóstico aqui da nossa cidade, que deu uma nota para o nosso ambiente de inovação, e a gente está trabalhando em cima dessa nota. Então, o Conselho Municipal de Inovação, ele tem esse objetivo de um olhar amplo da cidade sob a ótica da inovação. E ele tem o papel de orientar a política da cidade sob a ótica da inovação. Ele não é um executor, mas ele é um orientador para as instituições trabalharem a inovação. Ele pode sugerir para a prefeitura, ele pode sugerir para a Fundetec, ele pode sugerir para o Sebrae, ele pode sugerir para as universidades, falar, olha, a gente tem um diagnóstico, a gente tem essa situação, igual a gente está discutindo aqui a questão de capital, por exemplo, a gente tem um volume de recursos em Cascavel bastante grande, no entanto, as startups e as pequenas empresas não têm acesso a esses recursos, então a nota de capital em Cascavel é bem pequena. Exatamente. Então o que o Conselho está fazendo? A gente está alertando para essa situação e a gente vai promover um evento que vai falar assim, olha, vamos fazer um fórum de investimentos e a gente vai falar assim, olha, existem recursos, mas as empresas, as startups não estão acessando. Então, o Conselho Municipal de Inovação, sob a ótica de capital, tem esse papel. Vem trazer, acho que é um pouco isso, né, Oswaldo, assim, pensar nesse desenvolvimento, né, e o governo, o setor público, essa governança que a gente falou aqui nesse momento, é muito importante, né, então deixar aí um convite, né, para quem está em outras regiões, aí, em outros municípios, né, procure, né, se tiver, procure o teu ecossistema de inovação. Por exemplo, quem está no oeste do Paraná, a gente tem 7 cidades que hoje fazem parte do Iguaçu, né, que tem encontros periódicos do Iguaçu Valley, que é Cascavel, Foz do Iguaçu, Marechal, Palotina, aí tem o polo, não sei se ficou chamando polo avançado, mas não me lembro, mas é Quedas do Iguaçu e Telêmaco Borba, e falta mais alguma aí que de repente a gente esqueceu aí, né? Mas assim, são 7 cidades, né, que estão puxando aí as pautas. Aqui em Cascavel, por exemplo, toda quinta-feira às 8 horas da manhã, aqui na Ciclabs, tem encontro do Iguaçu Valley, dos meetups, né, que está sempre falando sobre empreendedorismo, inovação, startup. Então fica o convite para quem quiser, e nas suas cidades aí, também tem, né? Eu sei que Toledo é quinzenal, tem várias ações aí, né? E aí também procurar também os conselhos municipais de inovação, que de algum modo talvez você possa auxiliar a discutir e a desenvolver essa pauta, melhorar esse ambiente de negócio, né? Que eu acho que no fundo a gente está fazendo isso, né? Está ajudando o cara chegar dentro de uma universidade, ele saber como que ele pode começar essa ideia dele, ele chegar no Sebrae, ele saber como que ele pode começar, como ele pode acelerar, como que ele pode fazer de fato aquilo ali, né? E ele vai chegar nos ambientes de inovação também fazendo isso, né, Oswaldinho? É isso mesmo, Vini. De certa forma, está todo mundo indo para o mesmo lugar, né? Só que nós estamos indo, às vezes, em carros e ônibus diferentes, né? Exato. Então, só explicando de uma forma bem rapidinha, o Iguaçu Valley Regional é o grande movimento de inovação da nossa região. Perfeito. Os Iguaçu Valley Cidades é esse movimento nas cidades, né? Igual o Iguaçu Valley
Cascavel é esse movimento que se reúne todas as quintas-feiras, né? Aí tem Iguaçu Vale Toledo, tem Iguaçu Vale Foz, Iguaçu Vale Palutim. Então é esse Iguaçu Vale, daí ele desdobrado nessas cidades que a gente chama de Iguaçu Vale Cidades, tá? Então, e os conselhos municipais de inovação, esses são criados por lei e é instância de inovação, mas daí é no município, aí ele tem o caráter de lei e sim, ele também trabalha com inovação, aí é ligado aos municípios, claro, também pode ser participativo também, e também trabalha com inovação. Falando nisso, no dia 21 de outubro, a gente vai fazer um evento no Sebrae, onde a gente vai reunir todos esses parceiros, essas governanças, para a gente entender esses movimentos de inovação. Fazer parte da Semana de Inovação, Ótimo. Onde a gente vai colocar ali, olha, o Conselho Municipal de Inovação, o Iguaçu Vale Cidades, o Ali, o Eli, o que você faz, quem é você, o que você faz, para todo mundo entender os movimentos regionais de inovação aqui na região oeste. Perfeito, perfeito. E aproveitar aqui e deixar 2 convites para o pessoal aqui, né, Oswaldo? Dia 8 de agosto, agora a gente tem o Link Iguaçu Vale, que é um grande evento, não é um evento, né? Ele é a gente pode chamar de programa, né? Porque ele é uma trilha que vai acontecendo, não é só no dia 8, né? No dia 8 é o dia que a gente faz o matchmaking, mas ele é um programa de inovação aberta daqui do oeste do Paraná, acontece em Medianeira, né? As inscrições estão abertas aí, onde você vai conhecer os desafios ali de grandes empresas, grandes cooperativas, né? Que abriram esses desafios, e lá você vai poder fazer o matchmaking e colocar a sua possibilidade de levantar a mão e falar, eu tenho interesse de resolver esse problema, né? Que hoje o que a gente percebe também um desafio é que os empreendedores muitas vezes falam, ok, eu quero empreender, mas qual setor, qual área, o que faz sentido, né? O que tem mais chance de gerar negócio, gerar renda aí para a startup, né? O que nesse evento, né, de inovação aberta, a gente tem 32 desafios mapeados que vão ser apresentados ali e possibilidade de matchmaking ali para as startups, para quem quer empreender, juntamente com essas grandes empresas, né, Oswaldo? Quiser complementar alguma coisa sobre o Link? Sim. Não, o Link é sensacional. A gente vai ter 4 grandes cooperativas, a TV Tarobá também é uma demandante, e a Itaipu Binacional. Se você colocar o faturamento dessas grandes empresas, vai passar de 150 bilhões de reais. Então, 150 bilhões de reais em demandas, dá alguma demanda, né? Dá alguma coisa, né? Tem alguma possibilidade de faturamento, né? Então é o seguinte, qual que é a grande chave do Link? Ele abre, na verdade, possibilidade de mercado para muitos pequenos negócios, que é o público do Sebrae, né? As pequenas empresas e as startups. Quando que você teria a oportunidade de conversar com a Itaipu Binacional? Exatamente. Quando que você teria a oportunidade de bater na porta de uma LAR, de uma Cefale, de uma Copavel, uma cooperativa que tem mercados em 170 países? É algo assim que não é tão fácil, assim, não é tão acessível assim para o empreendedor. Mas talvez eu não feche negócio na primeira vez, mas toda vez você fecha negócio na primeira conversa, né? Então, você começa a conversar com a pessoa assim. Então, são 32 desafios, mas as empresas apresentaram esses 32 desafios, mas elas têm inúmeros desafios em outras áreas também. Então, as coisas começam com 32 desafios, mas elas têm inúmeros desafios em outras áreas. Então, o evento é sensacional. Como o Vini falou, o matchmaking é dia 8, mas o evento já começou bem antes. A gente mapeou os 32 desafios, mas a gente já vem conversando com essas âncoras já há 8 meses. Então, e depois vai continuar, depois por mais 7, 8 meses. Então, é um evento sensacional. Vai acontecer lá em Medianeira. E se vocês quiserem acessar o link, é iguaçuvale.com/link. Lá tem o link para as inscrições. Não percam, porque é uma oportunidade fantástica.
A gente vai ter lá também o pessoal do Embrapi, eles têm laboratórios de desenvolvimento, eles também são desenvolvedores e tem muitas oportunidades também com esse pessoal, de desenvolver parcerias junto com o Sebrae e com eles. E a gente tem um arranjo onde eles entram com uma percentagem do valor, o Sebrae entra com outra percentagem e a empresa entra só com 30% para desenvolver projetos de desenvolvimento de soluções. Então, no mínimo, vocês têm que conhecer. Exatamente. E eu acho que isso é importante, né? Já salvem na agenda, já comprem os ingressos aí. Nós, a Ciclabs, estaremos lá em peso. Acho que é o 3º ano que eu participo do Link. Assim, eu acho sempre sensacional, é fantástico. Sai muito negócio lá, né? Eu quero trazer, assim, que o ano passado a gente fui enquanto a Ciclabs já, e a gente conseguiu fazer alguns negócios ali de algumas startups, e uma delas aí já está com bom faturamento, até aí surgiu de uma conexão lá do Link, né? Então acho que isso é importante sim a gente também trazer, né? E um outro aí, um save the date aí, né, como o pessoal gosta de falar, né, que é do nosso Summit Iguaçu Valley, né, que a gente tem esse grande evento que vai acontecer lá em outubro, 9 e 10 de outubro, tô colando aqui porque eu já não lembrava mais a data, né, mas ele já tá na agenda aí, 9 e 10 de outubro vai acontecer o Summit, que é um outro evento também do Iguaçu Valley, que é para nós aqui, enquanto ecossistema, assim, é muito importante para nós, enquanto ecossistema do oeste do Paraná, acontece lá em Foz do Iguaçu, e esse vai ser a 3ª edição do Summit, né, que é algo que é importante também, que aqui a gente vai trazer aí os conteúdos mais, assim, do topo, né, do Summit mesmo ali, né, no sentido ali de subir a montanha dos assuntos melhores que estão ali no topo de discussão sobre empreendedorismo, inovação, né, e formação aí e capacitação dessas nossas startups, desses nossos empreendedores, né. Osvaldo, quer trazer de repente algum complemento aí do Summit também? Tá aberto, estamos aqui batendo um papo aqui. Tava me lembrando aqui, eu e o Vini, como se fôssemos amigos, a gente se reencontrasse depois de um tempo. Aí a gente fala, tô falando do Summit agora, tava falando do Link. Então, o Iguaçu Valley é como se fosse uma pessoa que cresceu e agora ele tem 4 filhos, né? Esses 4 filhos, um a gente acabou de falar, que é o Link, e o outro é o Summit, né? Mas estão faltando mais 2, que é o Prêmio Iguaçu Valley, que a gente premia também as pessoas e personalidades e empresas que se destacam na região, que a gente vai anunciar durante o Summit, né? Quais são os destaques de inovação na região. E um outro filho do Iguaçu Valley é os indicadores de inovação. Então, olha para vocês verem como é que o Iguaçu Valley já evoluiu, né? Ele já tem 4 filhos. Já tem muitas responsabilidades, né? Então, esses filhos já estão crescidinhos, né? Alguns já estão com edições, já estão com 5 anos, igual o prêmio já está com 6 anos, né? O prêmio está com 6 anos, o indicador está com 6 anos já. O Link já está na 5ª edição. E o Summit está na 3ª, né? O Summit já vai para a 3ª edição. Não, que bacana, que bacana. Osvaldo, acho que foi muito rico assim, a nossa conversa aqui. Muito obrigado por aceitar esse convite, por estar aqui compartilhando conosco aqui, um pouco da tua trajetória e comentando também um pouquinho sobre o que é esse ecossistema de inovação, né? Então, deixar o recado final para a galera aí que quem quiser empreender, busque o ecossistema de inovação de vocês, né? Aqui no oeste do Paraná a gente está falando do Iguaçu Valley, mas eu sei que no norte a gente tem outros ecossistemas do Paraná, a gente tem Estação 43, a gente tem tantos outros ecossistemas, busquem, né? Tem o hangar, busque o ecossistema de vocês, que vocês possam se conectar, né? Porque eu acho que isso que o Osvaldo falou é fantástico, que a gente precisa acolher bem esse empreendedor, e aí se você não foi bem acolhido no ecossistema de vocês, aí você pode ligar para nós aqui da Ciclabs, que a gente tenta te conectar ou aqui ou em outro ecossistema também, que acho que é importante assim, a gente sempre trazer essa melhor experiência para o empreendedor, né, Oswaldinho, assim, e muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Vini, Adri, pelo convite de estar aqui. Uma característica que a gente tem na região, e eu acho que isso permeia todas as entidades e atividades que a gente faz, é a cooperação, né? A gente é muito
a gente tem muito isso presente. Então, o ecossistema Iguaçu Vale, ou as atividades que a gente desenvolve aqui, tem muito presente isso. Então, o nosso desenvolvimento, o nosso ecossistema, as nossas ações aqui, representam muito isso. Então, todos os empreendedores que vêm para cá, eles sentem muito isso, né? Então, o que a gente tem a dizer é: venham no Oeste, invistam no Oeste, que vocês vão ver a diferença, né? Eu acho que a gente tem tudo aí, a gente tem muitas oportunidades, a gente vai, com certeza, essa região aqui vai se transformar em curtos períodos de tempo, a gente vai ser uma região, uma das mais pujantes do mundo. Tenho certeza disso, confio nisso, e por isso que estamos aqui, né, Oswaldo? Com certeza. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui nos acompanhando mais essa edição do nosso Ciclabs Cast. Fica aqui o meu agradecimento por todos vocês acompanharem até aqui agora. E lembre-se de compartilhar, curtir esse nosso episódio, que está disponível no Spotify, no YouTube e em todas as outras plataformas de streaming aí de podcast. Muito obrigado, bora! Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.